Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante através da história do Espírito Santo. Preparem-se para uma viagem que atravessa as eras, desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Vamos explorar como o Espírito Santo moldou a história da humanidade e continua a impactar nossas vidas hoje. Ao final deste vídeo, garanto que sua compreensão sobre o papel do Espírito Santo será transformada. Antes de começarmos, quero que você reflita. Quando foi a última vez que você realmente pensou sobre o Espírito Santo? Muitas vezes, falamos sobre Deus Pai e Jesus, mas esquecemos dessa terceira pessoa da Trindade. Por que será que isso acontece? Se saber mais sobre o Espírito Santo, as passagens fundamentais, da importância em nossas vidas e a influência no nosso dia, fique comigo até o final e desfrute dessa jornada. O Espírito Santo na criação. Nossa jornada começa no princípio de tudo. Abram suas Bíblias em Gênesis 1:2, que diz: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pare por um momento e imagine essa cena. Um vazio absoluto, escuridão total, e então, o Espírito de Deus se move. Como você acha que seria testemunhar esse momento? E mais importante, você já parou para pensar que o mesmo Espírito que estava lá no início de tudo pode estar agindo em sua vida agora? A queda e a separação. Agora, vamos dar um salto para a criação da humanidade. Deus criou Adão e Eva à sua imagem, estabelecendo uma conexão íntima com eles através do Espírito Santo. Mas, como sabemos, essa harmonia não durou muito. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a intimidade com o Espírito Santo foi quebrada. Gênesis 3:8 nos diz: Ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus. Reflita comigo. Quantas vezes você já se escondeu de Deus quando sabia que tinha feito algo errado? Como essa atitude afeta sua relação com o Espírito Santo? O Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas a história não termina aí. Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou a humanidade. Ao longo do Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo agindo de maneiras extraordinárias. Vamos falar sobre alguns personagens incríveis que experimentaram o poder do Espírito Santo. Moisés. Lembram da sarça ardente? Êxodo 3:2 diz: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Se Deus aparecesse para você de uma forma tão dramática hoje, como você reagiria? Será que estamos atentos às maneiras menos espetaculares, mas igualmente importantes, em que o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas? Josué. Após a morte de Moisés, Josué recebeu uma promessa poderosa. Em Josué 1:5, Deus diz: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você já se sentiu inadequado para uma tarefa que Deus lhe deu? Como a promessa da presença constante do Espírito Santo muda sua perspectiva sobre os desafios que enfrenta? Gideão. A história de Gideão é fascinante. Juízes 6:34 nos conta: Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Pense em um momento em que você se sentiu fraco ou incapaz. Como seria sua vida se você permitisse que o Espírito Santo o revestisse, como fez com Gideão? O Espírito Santo e os profetas. O Espírito Santo também teve um papel crucial na vida dos profetas. Vamos examinar dois exemplos marcantes. Isaías. Em Isaías 61:1, o profeta declara: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Que boas novas você tem para compartilhar com o mundo? Como o Espírito Santo poderia capacitá-lo para essa missão? Jeremias. Deus disse a Jeremias, em Jeremias 1:5: Antes que eu te formasse no ventre,
eu te conheci. Você já pensou que o Espírito Santo tem um plano para a sua vida desde antes do seu nascimento? Como essa ideia muda a forma como você vê seu propósito na vida? A transição para o Novo Testamento. Agora, vamos dar um grande salto para o Novo Testamento. A vinda de Jesus marca um ponto de virada na história do Espírito Santo. O nascimento de Jesus. Lucas 1:35 nos diz: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo teve um papel fundamental na concepção de Jesus, mostrando sua participação direta no plano de redenção. O batismo de Jesus, Mateus 3:16-17 relata: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se você estivesse lá naquele dia, testemunhando essa cena, como isso teria impactado sua fé? E hoje, como você reconhece a presença do Espírito Santo em sua vida? Jesus e o Espírito Santo. Durante seu ministério terreno, Jesus falou muito sobre o Espírito Santo. Vamos examinar algumas dessas passagens. João 3:5-8. Jesus explica a Nicodemos: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você já experimentou um novo nascimento pelo Espírito? Se sim, como isso mudou sua vida? Se não, o que está impedindo você? João 14:16-17. Jesus promete: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em momentos de dificuldade, você se lembra dessa promessa? Como o Espírito Santo tem sido seu Consolador? A promessa cumprida. Pentecostes. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos esperavam ansiosamente pelo cumprimento da promessa. E então, no dia de Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. Atos 2:1-4 nos conta: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Se você estivesse entre os discípulos naquele dia, como acha que teria reagido? E hoje, você está aberto para manifestações poderosas do Espírito em sua vida? O Espírito Santo na Igreja Primitiva. A partir desse momento, vemos o Espírito Santo agindo poderosamente na Igreja Primitiva. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Esses versículos nos mostram como o Espírito Santo guiava, capacitava e direcionava a igreja em sua missão de espalhar o Evangelho. O Espírito Santo. Hoje, e quanto a nós, hoje, o Espírito Santo continua tão ativo quanto sempre foi. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Como essa verdade afeta a maneira como você cuida de seu corpo e mente? Você vive consciente de que carrega o Espírito de Deus em você? Reflexão final. Ao concluirmos nossa jornada pela história do Espírito Santo, quero que reflitamos sobre algumas questões importantes. Como podemos ser mais sensíveis à presença do Espírito Santo em nossas vidas diárias? De que maneiras o Espírito Santo tem nos guiado e transformado? Como podemos permitir que o Espírito Santo nos use para impactar o mundo ao nosso redor? Lembrem-se, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação, que capacitou os profetas, que desceu sobre Jesus e que encheu os discípulos no Pentecostes, está disponível para nós hoje. Antes de encerrarmos, gostaria de deixar com vocês uma passagem bíblica para reflexão e estudo pessoal. Esta passagem nos ensina muito sobre como viver em sintonia com o Espírito Santo e experimentar seus frutos em nossas vidas. Abram suas Bíblias em Gálatas 5, 16, 25. Vou ler uma parte para vocês. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Esta passagem nos ensina como podemos viver uma vida guiada pelo Espírito Santo e quais são os resultados dessa vida. Encorajo vocês a lerem toda a passagem, meditarem nela e buscarem aplicá-la em suas vidas diárias. Algumas perguntas para refletir enquanto você estuda esta passagem. O que significa andar no Espírito para você? Como você pode identificar o fruto do Espírito em sua vida? Existe alguma área em sua vida onde você precisa permitir que o Espírito Santo tenha mais controle? Lembre-se, desenvolver uma relação mais profunda com o Espírito Santo é um processo contínuo. Que esta passagem seja um ponto de partida para uma jornada de descoberta e crescimento espiritual. Espero que este vídeo tenha ampliado sua compreensão sobre o Espírito Santo e inspirado você a buscar uma relação mais profunda com ele. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe. Espero que este vídeo tenha ampliado sua compreensão sobre o Espírito Santo e inspirado você a buscar uma relação mais profunda com ele. Tentamos mostrar as diferentes situações onde a apresentação do Espírito Santo foi fundamental para que possam trazer isso para a vida de vocês no dia a dia. Se você chegou até aqui comigo, gostou do conteúdo, fez sentido para você e quer que chegue para mais cristãos como nós, agora é a hora que é importante comentar. Amém. Curtir, se inscrever e compartilhar. Assim fortalece nossa ação para que mensagens como essa cheguem cada vez mais longe. Obrigado e fiquem com Deus.